tão especial como construir uma religião pessoal, né? Um tema que nos enseja muitas reflexões e vamos tentar juntos, fazer, né, algumas divagações sobre esse tema. Talvez uma das primeiras questões propostas seja a gente pensar o que seria a religião e o que seria a proposta de uma religião pessoal. E qual a necessidade de construí-la? A que ela nos serviria? E é interessante a gente pensar, porque religião, assim, numa livre tradução, né, numa livre interpretação, pertencente ao senso comum, é talvez uma das maiores chaves de introdução à compreensão do ser humano. Quando a gente pensa sobre uma tentativa de conceito sobre a religião, necessariamente é uma palavra que faz parte, né, do nosso conhecimento, do nosso repertório e faz parte do senso comum. De modo que quando a gente pergunta a alguém sobre qual a sua religião, prontamente a pessoa consegue identificar, né? Diz que não tem nenhuma, ou que é cristão, cristão espírita, cristão adventista, cristão batista, que é judeu, que é do Islã, que é do candomblé, ou olha, eu não necessariamente tenho uma religião, mas eu tenho uma relação de espiritualidade, de fé, que me é muito própria, que me é singular, que me é subjetiva, mas eu não frequento nenhuma instituição, né, ou ainda sou ateu, né, ou sou agnóstico. Só que talvez, e esse seja um momento propício para isso, a gente esteja restringindo a religião apenas a um conjunto de ritos, um conjunto de dogmas, de práticas, na expressão coletiva de uma fé. E nesse momento a gente deixa passar talvez aquilo que seja mais substancial na religião, que é o comprometimento à identificação de ordem íntima e que, portanto, nos movimenta, nos leva a buscar essas agremiações, como, por exemplo, no movimento espírita, que nos faz procurar uma casa, participar das atividades de um centro, ou nos tornarmos colaboradores esporádicos, frequentadores assíduos, seja como for. E a partir disso ir incorporando, né, aqueles elementos à nossa vida, como por exemplo os católicos, incorporam as rezas católicas, né, as preces, as orações, as festividades, né, comemoração de Corpus Christi, as festas de santos, etc. Então, falando sobre esse movimento, né, um movimento que começa individual e que depois parte para essa associação coletiva, tem um filósofo franco-argelino, contemporâneo nosso do século XX, que é Jacques Derrida, em que ele vai dizer que, por mais contraditório que possa parecer, o termo religião é provavelmente, ao mesmo tempo, o mais claro e o mais obscuro de todos os conceitos humanos. Porque, embora quando a gente fala de religião, a maioria de nós sabe exatamente do que se está falando, é um conceito cuja origem da palavra, a etimologia, cuja definição seja mais difícil. Lanço aqui um exemplo prático, né? Uma pergunta, assim, uma reflexão de ordem prática para nós espíritas. Entre espíritas nos dividimos se o espiritismo é ou não religião, né? Justamente por conta desse conceito muito direcionado a um conjunto de dogmas, de práticas, de ritos, de posturas, de formas de fazer, de proibições, né? Que o espiritismo não com que o espiritismo não se coaduna, que o espiritismo não estimula entre os seus adeptos. Somos livres,
né? Não temos uma carteirinha necessariamente que nos fidelize a frequentar um centro espírita específico, né? Ou que nos leve a ter uma certa necessidade de dar continuidade a um trabalho, uma obrigatoriedade de dar continuidade a um trabalho. É um compromisso do coração. Então aí já começam as distinções. Então, a ideia geral, e que nas palestras espíritas também a gente ouve com muita frequência, é de que a religião vem etimologicamente do latim religare, religar, reconectar, né? Então, essa comunhão do ser humano com Deus, através desse enlace, dessa vinculação de foro íntimo, da ordem dos sentimentos, né, de como nós expressamos a nossa a nossa afetividade, o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança, né, no Altíssimo, né, nessa inteligência suprema que governa os nossos destinos, na qual nós estamos mergulhados, né, como a gente vive, não do ponto de vista material, mas vive enquanto espíritos imortais e como a gente sente a vida a partir dessa perspectiva, né. E e essa ideia de religar, ela é bastante interessante para a gente pensar, porque de fato, a religião ela nos conduz a esse sentimento, vamos dizer assim, quase o sentimento de pertencimento, de paternidade divina mesmo, né, que nós estamos integrados a uma grande família, a uma família universal, que temos um pai que nos ampara, que nos ama, que nos provê nas nossas necessidades, que nos oportuniza experiências a fim de que podemos evoluir. Só que tem um linguista francês, também do século XX, que é o Émile Benveniste, que ele chega a dizer que essa etimologia de religião representando religação vem, na verdade, não da origem da palavra, mas do sentido atribuído à palavra pela própria religião cristã. Então é como se essa significação fosse bastante própria à religião cristã, e não ao conceito de religião desde o início. E quando a gente fala do início, a gente está pensando em pensadores, em filósofos como Cícero, como Agostinho, que falavam da religião no sentido não de religar, mas no sentido de repensar, de reler, de revisitar, de buscar, né? Quase identificando assim, ó, religião é a busca do ser no seu próprio processo de autodescobrimento, de autodescoberta, no sentido mais profundo do termo, né, no sentido existencial, no sentido espiritual, a busca de Deus, né, revisitar em que bases estão colocadas essas convicções para a minha realidade, para aquilo que eu assimilo como verdade. E isso sim pode implicar essa vinculação, essa conexão ou reconexão com o sagrado em nós, entende? Então, falando essas coisas, não há nenhum demérito, não há nenhuma falha, não há nenhum erro na etimologia da palavra ou do fato da religião cristã ter se apropriado do religare para associar ao conceito de religião. No fundo, parece, é isso mesmo que serve a religião. Mas antes disso, é como se nós, enquanto almas humanas, fôssemos levados a buscar uma religião, quase como num esforço de busca de nós mesmos, de busca de um sentido, de busca de um significado. Não é à toa que muitos que procuramos a religião estamos buscando respostas para perguntas que outras portas não conseguiram nos ofertar, nos oferecer, né. Eu não sei a experiência pessoal de vocês, se vocês quiserem comentar, fica à vontade,
de como foi esse ingresso, essa procura à religião, mas no meu caso específico, foi uma busca por respostas, né. Eu era criança, tive um adoecimento, o adoecimento não era explicado pela medicina, material, e na época, né, minha mãe me levou a uma casa espírita para que a gente pudesse entender qual a explicação que o espiritismo podia dar para aquela situação. E foi aí que tudo começou. Então, às vezes, é um desejo de busca de conectar-se com Deus, é um desejo de ter um recurso mais substancial para passar por uma grande dor. É um apelo da nossa alma, né, como a gente fala, a busca pelo amor, a busca para entender mais, para se sentir mais pertencente, para ajudar melhor, para praticar a caridade. É revisitar. Revisitar as cenas do nosso passado, revisitar as nossas possibilidades. Então, quando nós falamos de religião, nós especificamente estamos nos referindo hoje nesse contexto que ficou muito voltado mesmo para a filosofia cristã. Mas, se a gente for observar no sentido mais amplo do termo, há muitas religiões fora desse contexto. Religiões indígenas, religião egípcia, religiões orientais, como o hinduísmo, que tem uma estrutura, uma conotação extremamente diferente da que a gente entende aqui no Ocidente. Em todo caso, nós podemos entender a religião como uma possibilidade do exercício da fé. Por quê? Porque a fé, ela é uma expressão individual, ela é inerente ao nosso campo pessoal, ela é um elemento subjetivo, ela é um sentimento interior, não necessariamente ligado ao contexto religioso. Inclusive, há vários textos em O Evangelho segundo o Espiritismo que versam sobre isso, né? Sobre a fé religiosa e sobre a fé em si mesmo, a fé nas próprias possibilidades, nas próprias capacidades, que embora a gente observe grandes testemunhos e expressões de fé dentro da religião, e isso talvez com os cristãos tenha se tornado bastante veemente, né, bastante chamativo, digamos assim, principalmente aqui no Ocidente, essa expressão da fé não necessariamente se manifesta apenas dentro do contexto religioso, mas dentro do contexto religioso, tudo se inicia, ou assim deveria ser, com esse sentimento íntimo, com essa convicção singular, absolutamente própria do sujeito. Então, essa deveria ser a ideia. Tenho fé, a minha experiência de fé é uma experiência singular, particular, que não necessita de intermediários, e a religião é uma possibilidade do seu exercício. Mas essa minha religiosidade, essa minha espiritualidade transcende a religião enquanto instituição, agremiação, filosofia, conjunto de conhecimentos, de conceitos, de teorias, de experiências, né. Aquela é uma forma de manifestar, é uma forma de aprofundar e melhorar, aprimorar a experiência singular, subjetiva da fé. Então, nesse sentido, a gente começa a entender a proposta que nos está sendo colocada aqui. Como construir uma religião pessoal. Não é no sentido de vou conhecer várias coisas e vou customizar o que me for mais conveniente de todas as religiões pelas quais eu passar, para criar a religião da Santa Patrícia, né, em que a Santa Patrícia é idolatrada e que eu
quero apenas atender os meus próprios interesses e vivo isso. Construir uma religião pessoal, então, sobre esse ponto de vista, é me voltar para as minhas necessidades, para a minha própria fé, para o exercício da minha confiança e da relação que eu entreteço com os fatos da vida, com a experiência que eu tenho, a fim de que eu possa crescer nessa experiência, a fim de que eu possa amar melhor, ou seja, aprimorar esse relacionamento que eu estabeleço com instituições, com, o compromisso, com o dever, com a ética pessoal, com o outro, com Deus, né, e com todos os seus representantes. Então, a construção dessa religião pessoal, já pensando em como construí-la, necessariamente passa pelo conhecimento. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer aquilo que há de oferta, né, para o que eu desejo integrar na minha vida. Então, cada relação que a gente estabelece, cada experiência que a gente tem, no contexto cultural no qual nós estamos imersos, vai nos dando a conhecer. Vou citar aqui um exemplo, bem prático. Quando eu era criança, meus avós eram extremamente católicos, então tinha umas rezas, tinha umas festas, né, tinha a tradição de ir para a igreja, tinha os ritos, e eu fui ensinada desde cedo a orar, e via eles rezando o terço, participando das festividades na igreja, e fazendo aquelas obras coletivas voltadas para o social. E isso esteve incorporado à minha cultura e me deu a conhecer essa experiência na religião. Já crescida, adolescente, eu morei numa casa e na frente da minha casa tinha um terreiro de candomblé. E eu não me lembro qual o dia da semana específico, mas tinha um dia específico à noite que tinham as festas, tinha o som dos atabaques, né, e eles ficavam com a porta e as janelas abertas. Da minha casa, eu assistia de camarote às festividades. Tinham as incorporações, tinham os diálogos, os aconselhamentos. Isso também esteve, né, misturado à minha cultura. Depois tive a curiosidade de adentrar uma igreja adventista, a Igreja Universal, a Igreja Batista, dando a conhecer. Como que se manifesta a fé aqui, né? Que é Deus para os fiéis dessa igreja? Quais são os princípios esposados? Quais são os ritos? Quais são os rituais? Com que eu me identifico? O que faz sentido dentro da minha expressão? Então veja que é algo dinâmico e interrelacionado. Não é que a gente faça uma coleção como se fosse a gente entrar num mercado com um carrinho vazio, colocando dentro do carrinho os objetos das prateleiras e forme disso a nossa religião pessoal. Nós temos alguns princípios, algumas coisas com que a gente se afiniza, alguma ideia básica com respeito a Deus, a religião, a espiritualidade, a religiosidade, a fé. E à medida que a gente passa pelas experiências, a gente vai entendendo o lugar no qual a gente se coloca, o quanto essa experiência nos leva a nos enriquecer e a mostrar mais, não apenas sobre o mundo, sobre aquilo que está do lado de fora, que foram esses exemplos que eu dei, mas principalmente aquilo que está do lado de dentro. Então, talvez para construir uma religião pessoal, eu preciso dar a conhecer aquilo que é ofertado do lado de fora, mas principalmente dar a conhecer aquilo que está sendo apresentado do lado de dentro. Quais são as minhas inquietações? A que se propõe a minha fé? Qual a relação que eu desejo entretecer com Deus,
com os santos, com os orixás, seja lá como for, né, com o anjo de guarda, com os mentores espirituais, né? Como é a minha experiência individual perante as situações relacionada ao sentimento de dever, ao sentimento de autorresponsabilidade, né, ao sentimento de solidão, ao sentimento de desamparo, à frustração. Tudo isso influencia na nossa fé e na relação que a gente estabelece com o alto, com Deus, com o transcendente. Por quê? Porque o que a gente vê muito, né, assim, não me arrisco aqui a colocar uma percentagem, mas grande parte de nós estamos ou nos sentimos numa situação de desamparo e medo perante as circunstâncias da vida, que buscamos na religião um amparo, um consolo. A maioria de nós busca um conforto, uma palavra amiga, uma oportunidade de escuta, uma fonte de conhecimento para que a gente possa entender. Mas nem todos nos autorresponsabilizamos para tomar daquele recurso e incorporar em nós para desenvolver a nossa autonomia. E aí, assim como nós transferimos a responsabilidade de uma série de tratativas da nossa vida às autoridades médicas, às autoridades psi, às autoridades governamentais, a resolução dos nossos problemas, fatalmente transferiremos também às autoridades religiosas essa mesma responsabilidade. E aí a questão de construir uma religião pessoal vai perdendo sentido, porque eu me sinto perdido no sentido de dar a conhecer. Ou então quando eu dou a conhecer os meus conteúdos internos, não quero me meter nisso não. Deixa do jeito que tá, vou só para a igreja, vou fazer as minhas práticas de caridade, vou fazer minhas orações, e aí eu pago o tributo a Deus. Muitos construímos esse tipo de relação com a religião. Religião é um mal necessário, é um consolo que eu tenho no momento em que todas as portas se fecham para mim, então eu vou pagar o tributo para Deus, que é ir para a igreja todo domingo, assistir à missa, assistir à palestra espírita, tomar o passe, fazer o evangelho no lar uma vez por semana, porque essa é a senha. Paguei o meu tributo e, portanto, já posso ser considerada alguém que está em prática com essa religião, com esse rito. Estou cuidando da minha vida espiritual. Como? Estou indo no centro. Estou fazendo os tratamentos, estou participando do grupo de estudos, né, e vou lá distribuir a sopa. Mas qual o seu grau de envolvimento com a causa? Como assim envolvimento? É o meu tempo. Eu estou lá, eu estou no movimento. Sim, mas qual o sentido, qual o benefício que você ofere? Como que isso tem te levado a melhorar, a progredir, a se entender, né, a aprimorar essa comunhão com o Pai? Sei não, tô seguindo, entende? Construir uma religião pessoal é algo que é bastante profundo. E é o que a gente fala sobre viver o evangelho no limite das nossas possibilidades. Quando a gente fala isso, chega a dar a gente dá uma suspirada assim, né? Ai, meu Deus, deixa eu me segurar aqui na cadeira. Porque são tantos desafios ao que o evangelho nos propõe, mas é isso. É começar a reflexionar e a ver a vida e ver sentido naquilo que a gente faz, na nossa expressão de fé, a fim de que a gente esteja na vida de uma forma mais coerente, de uma forma mais firme, de uma forma mais raciocinada, mais pensada. E aí, quando participarmos de uma religião, e aqui eu já estou falando de uma
a agremiação de um coletivo, que pressupõe a junção de vários tipos de fé. O que que eu estou querendo dizer? Vários tipos de expressões pessoais de fé. Ah, mas é todo mundo espírita. A expressão de fé é particular, única. Cada espírita tem uma expressão íntima, constrói a sua religião pessoal. Ou seja, aquela doutrina, como a doutrina espírita, tem uma representação específica para a vida daquele sujeito. Tem um peso diferente, né? Tem uma importância, tem um valor, tem uma função. Ele estabelece uma relação específica. Não obstante, dividir os mesmos lugares, compartilhar nas mesmas tarefas, estar nos mesmos ambientes. Quando a gente vê, por exemplo, né, a gente se lembra daquela passagem célebre do Evangelho em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Ele está falando também sobre isso. Ele está denunciando essa discrepância de como alguns de nós vamos ao templo, dizemos Senhor, Senhor, mas não construímos a nossa religião pessoal, porque colocamos naquele ambiente interesses outros que acabam se sobrepondo. Veja que contrassenso. Interesses outros que são para nos favorecer, muitas vezes de uma forma material, quando na verdade os interesses outros também deveriam nos favorecer, mas de uma forma muito mais profunda. Porque a relação que a gente estabelece com a religião é uma relação que a gente não estabelece em lugar nenhum. É uma relação da nossa existência, da nossa essência. Como é que a gente pode manifestar essa relação da nossa experiência pessoal de nós para consigo? Então, ali naquela agremiação se agrupam em muitas unidades religiões menores ou maiores, batizadas com o mesmo nome: Espiritismo, Catolicismo, Protestantismo e outros, mas que têm uma expressão subjetiva da fé. E aí, quando a gente fala dessa convicção pessoal, a gente está falando de um campo interno insondável. Eu daqui não consigo perquirir, perscrutar como é a religião pessoal de vocês. Para mim, a minha religião pessoal é difícil de ser demonstrada, é do tipo, olha, eu sinto dentro de mim que Deus é, eu sinto que existem forças superiores que nos dirigem, que nos protegem, que nos encaminham, né? Como o Alan citou na prece, que nos auxiliam no processo de regeneração da humanidade, de transição planetária, né, que nos estimulam ao crescimento, ao desenvolvimento das virtudes. E sei, acredito, que há vida após a morte. Então, esse é um conjunto de convicções que não é tudo sobre a minha religião pessoal, mas que é um recorte muito importante, né? Muito considerável sobre a minha experiência pessoal, ou a experiência pessoal de vocês. E aí, Emmanuel, na obra O Consolador, no item 260, ele vai responder a seguinte pergunta: em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? E Emmanuel vai responder que religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Então, como construir uma religião pessoal?
A gente começou a falar sobre dar a conhecer as experiências, dar a conhecer as possibilidades ofertadas dentro da nossa cultura. Falamos sobre dar a nos conhecer, o que a gente busca, em que posição a gente coloca a religião, a importância que ela tem para nós, quais são os princípios. E agora vem mais um elemento dessa construção, que é aferir o nosso sentimento e como nós estamos andando em nome do amor. Como é que anda a nossa matéria de amor? Como é que a gente tem amado? Como é a expressão da nossa afetividade? E aqui não é numa conotação sagrada, pura, santa, do amor a Deus, é da relação com o outro. Talvez isso seja uma das coisas mais extraordinárias naquilo que Jesus disse, porque Jesus nos auxilia como ninguém a construir uma religião pessoal. Ele que não nomeou religião nenhuma, que ele poderia ter colocado, né? Igreja de Jesus Cristo. Não. Ele não nomeou religião alguma. A religião que ele instaurou, né, foi a da misericórdia, foi a da compaixão, a do perdão, a do amor. E aí, ele que é nosso modelo e guia, ele que é o Messias prometido, nos ensina a construir essa religião pessoal, abandonando a necessidade de intermediários, de templos de pedra, para desenvolver o sentimento do amor nas suas diversas expressões. Então, como é que a gente constrói essa religião pessoal? Amando e aferindo, averiguando como que anda a nossa capacidade de amar. O entendimento, a tolerância, a paciência, a não indiferença, a empatia, o cuidado, não ferir a suscetibilidade do outro. Tudo isso são formas de amar. Para a gente tentar identificar as características de amar, basta a gente se lembrar do hino à caridade do apóstolo Paulo, que está lá na primeira epístola aos Coríntios, né? Em que Paulo fala sobre o amor que é paciente, o amor que tudo espera, tudo suporta, que não cogita mal, que não vê os seus próprios interesses. Nosso amor já está assim? Assim também, nós construímos essa religião pessoal, através dessa vivência. E o exercício, né, e o aprimoramento dessa vivência nas nossas relações. Então, para quem achava que para construir uma religião pessoal, a primeira coisa que a gente precisa é reservar um dia e um horário para ir à igreja, ao centro, ao templo, seja lá onde for, né? Não. Primeira coisa é a gente viver com amor e tentar melhorar essa experiência do amor. Para quando a gente chegar no templo, na igreja, na casa, na sinagoga, seja lá onde for, a gente possa viver ali dentro o que a gente já vive fora. Mas o que é que a gente faz? A gente quer fazer o contrário. Vou ensaiar o amor dentro do centro espírita e ali dentro eu vou amar todo mundo. Quando eu saio, só Deus na causa. Outra pessoa. Né? E aí, quando a gente se percebe um tanto quanto deixando escapar as nossas mazelas dentro de um ambiente que a gente deveria se esforçar
para manifestar a caridade, a tolerância, a paciência, a gente sente que se traiu. E se traiu mesmo. A gente não precisa fazer nenhum papel. Construir uma religião pessoal pressupõe sinceridade. Sinceridade. Não parecer melhores do que somos, porque não somos. Veja que coisa infantil nossa, né? Deus, que nos conhece, em relação ao qual a gente não consegue esconder nada. Nos ama do jeitinho que a gente é. E por que que a gente quer impressionar os outros? Através, né, de uma expressão pessoal diferente. E aí Emmanuel vai falar que a religião tem esse papel de nos levar a desenvolver a sabedoria para que a gente possa viver melhor. Na obra Religião dos Espíritos, também de Emmanuel, psicografia de Chico, na introdução, ele vai falar de O Livro dos Espíritos, né? Que é um manancial rico de valores morais, que deve ser utilizado para o caminho humano e que é uma revelação da esfera superior a refletir o Evangelho sob a inspiração de Jesus. Ou seja, na doutrina espírita, como em outras religiões, a gente tem expressões do amor de Deus, traduzidas e exemplificadas de muitas formas diferentes. A gente só precisa escolher a que melhor é assimilável por nós, a que melhor condiz com aquilo que a gente pensa. Por isso não existe religião perfeita, por isso não existe religião ideal, e por isso Kardec não disse: fora do espiritismo não há salvação. É preciso construir uma religião pessoal, acima de qualquer rito, de qualquer templo externo, né? Só que o que que a gente observa, né, nos tempos de hoje? É muito comum no século XXI, por exemplo, que as religiões sejam customizadas. A gente observa a customização da fé, né, a customização das religiões. O que implica dizer cada um pegar do campo religioso e às vezes misturando várias religiões, aquilo que mais agrada ao seu universo particular, que diz respeito à sua convicção. E aí vai escolhendo e criando a sua própria maneira de ver, viver e trabalhar a questão religiosa, mas eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença disso para dar a conhecer as diferentes culturas e incorporar aquilo que eu sou. Porque a customização das religiões indica o seguinte: o centro não sou eu profundo. O centro dos meus interesses, das minhas cogitações, são as aparências externas. É como se eu quisesse customizar o melhor sob esse ponto de vista das religiões para que eu possa me beneficiar do ponto de vista da vida presente, obter vantagens, né? Ter experiências felizes, evitar sofrimentos e frustrações, para ter uma vida, entre aspas, confortável. E depois? Depois eu não preciso pensar, a vida é uma só. Na próxima, mesmo imortalistas por vezes agem assim. Na próxima reencarnação, vem o esquecimento do passado e eu recomeço de novo. Em outro lugar, com outras condições, para que eu possa rever esses meus conflitos. É um pensamento relativamente comum, próprio do nosso tempo. Um tempo efêmero, um tempo em que nós temos esse acesso a muitas informações e a dificuldade de assimilação, né? Esse estado de hipervigilância que a gente está sempre hiperconectado e não pode perder nada. Isso também influencia
a forma como nós construímos a nossa religião pessoal. Então, colocar uma imagem como centro das cogitações não é construir uma religião pessoal, é a gente cavar o nosso próprio sofrimento. Mas é diferente de colocar no centro das cogitações as minhas bases morais, os meus princípios, porque isso sim, eu levo além túmulo. Isso sim me serve para passar tanto pelas alegrias, mas principalmente pelos sofrimentos, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso, justamente para pensar que as religiões passam. As religiões mudam no tempo e no espaço. Algumas religiões morrem. Olha, religiões muito antigas, algumas delas que duraram até mais de 3.000 anos, como a religião egípcia, que duraram mais do que o cristianismo e o islamismo atuais, desapareceram por completo. Quantas pessoas que vocês conhecem cultuam Osíris, se preocupam em fazer mumificação como ritual, por acreditar que tem que preservar o corpo para o retorno do espírito à vida corporal? Essas religiões não existem mais. Religiões podem morrer, mas a construção de uma religião pessoal, tendo em vista o espírito imortal que nós somos, essa sim vive para sempre, independente da cultura na qual a gente renasce. Então, como construir uma religião pessoal? Conhecer aquilo que existe, delinear aquilo que a gente busca, autoconhecer-se para identificar a nossa capacidade de amar e qual o ponto em que a gente deseja chegar e como a religião pode nos servir para isso, e principalmente observar a forma como nós sentimos e vivemos a nossa expressão íntima da religião, que é a religiosidade, que é a nossa fé. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, tem uma obra de Emmanuel que se chama Justiça Divina. E no capítulo 73, ele coloca uma mensagem intitulada Experiência Religiosa. E ele faz uma reflexão muito interessante. Ele diz assim: imaginemos se o Cristo, a pretexto de angariar contribuições para as boas obras, tivesse disputado a nomeação de Mateus para exercer as atribuições de chefe do erário no palácio de Antipas. A gente sabe que Mateus era cobrador de impostos. Então é como se Emmanuel dissesse: vocês já viram em algum lugar o Cristo se favorecendo das suas amizades, das suas relações, para poder competir ou buscar vantagens nas associações do ponto de vista material? É uma pergunta. E aí Emmanuel faz outra reflexão. Já imaginaram se Jesus, a pretexto de garantir o prestígio do Evangelho, passasse a frequentar os corredores do pretório, com o intuito de atrair as atenções de Pilatos, como muitos na época faziam? Não estou falando de políticos. A sede do governador de Roma era habitada, visitada com frequência, frequentada por sacerdotes, por religiosos, com o intuito de buscar vantagens de ordem material, que não traduziam exatamente uma religião pessoal, mas uma espécie de tentativa de conciliar com os interesses do poder terreno. E aí Emmanuel prossegue. Imagine se Jesus, para favorecer a causa da Boa Nova, resolvesse adular os familiares de Anás, desoferecendo passes magnéticos para curar-lhe as enxaquecas. Ou seja, um escambo, uma troca, né? Em nome da cura, gostaria de receber vantagens. De fato, é impossível ver Jesus protagonizando esse tipo de coisa.
E trazendo para os nossos dias, a gente poderia pensar: imagine se a pretexto de conseguir arrecadar fundos para a nossa casa espírita, a gente começasse a vender bebida e cigarro, fomentando o vício, que a gente tanto defende e estuda, que não contribui em nada para o nosso processo evolutivo, muito pelo contrário. É essa a ideia. Então Emmanuel vai dizer: ao invés disso, nós vemos Jesus a cada passo coerente consigo mesmo. E aqui a gente para e pensa: eu tenho sido coerente comigo mesma? Mas o que é essa coerência consigo mesmo? Quais são os meus valores? O que eu acho importante? Marquei um horário e cumpri o horário, me comprometi com uma pessoa e honrei esse compromisso, não faço promessas, vazias, tenho palavra. Ah, isso sim é um princípio para mim, né. O princípio da justiça, ou seja, mesmo que uma coisa não me beneficie, se foi acordado antes e é justo que pague, eu pago, aceito, acho que é coerente. E viver conforme os princípios, isso é coerência. "Ah, Patrícia, mas você também não precisa ser assim tão inflexível. Isso até é chato nas relações. Você pode abrir uma exceção aqui, pode conciliar um pouco ali. Isso também não é caridade?" Aí a gente começa a fazer as deturpações. Não, isso não é caridade. Isso é tentar deturpar e detratar o processo de uma construção de uma religião pessoal, em que eu firo a coerência em nome do atendimento de conveniências passageiras. Então é como Emmanuel vai falar: Jesus amparava os homens sem os escravizar às ilusões. Ele servia aos homens em nome de Deus, sem fazer conluios com os homens em desserviço a Deus. Esclarecia sem impor, ajudava sem exigir, promovia o bem geral sem cogitar o bem ou o favorecimento de si mesmo. Por isso, Jesus hoje precisa ser meditado, sentido, vivido e ainda por muito tempo. Por quê? Porque para construir uma religião pessoal, seria muito importante que olhássemos para a construção dessa comunhão que ele construiu com o Pai. Esse é o modelo. Então, viver de acordo com essa fé, manter a coerência com os nossos princípios, nos estimular ao trabalho, à compreensão, à fraternidade, é viver o Evangelho e construir essa nossa religião pessoal. É fácil? Para mim, pelo menos, não é. Não sei se para vocês é tranquilo, mas para mim é extremamente difícil. Mas é possível. Construir a religião pessoal não é algo, penso particularmente, que a gente vai terminar nessa existência. É uma construção como uma sementeira, sabe a fé, né, que assemelha-se a esse grão de mostarda, que é plantado, que germina e que depois se torna uma árvore frondosa, que as aves vêm fazer ninhos nos seus galhos? Mais ou menos isso. É algo que a gente vai ensaiando e fazendo com constância, com segurança e pensando mesmo nessa nossa experiência como espíritos imortais. Meus amigos, gostaria de agradecer pela atenção de todos. Um grande abraço. Que Jesus nos abençoe.